Perceber o papel dos órgãos internacionais sobre direitos humanos em cumprimento aos direitos fundamentais para que possa ser mais preciso ao reivindicar a efetividade da dignidade da pessoa humana é algo imprescindível na atualidade. Você, acionando órgãos como o Comitê de Liberdade Sindical da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, com uma atuação mundial em nada menos que 187 estados. É o que ocorre anualmente desde a fundação da Organização Internacional do Trabalho e vem sendo aprimorado, como revela a recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical, já com a versão oficial de verbetes sumulares das decisões com quase 400 páginas que revelam a atuação tanto da OIT quanto das entidades, lideranças e advogados que atuam nesse ramo jurídico social. Assistindo a este vídeo, você pode compreender o procedimento junto ao Comitê de Liberdade Sindical e o escritório geral da OIT, o Bureau, lá em Genebra, na Suíça. É mais um vídeo gratuito que vai ampliar a sua visão e interpretações sobre a relação entre os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos humanos em âmbito interno aqui no Brasil, também partindo de uma perspectiva internacional. É um presente a você que se interessa em atuar de forma cada vez mais precisa e como o caminho de 1000 passos, ele começa pelo primeiro, vamos subindo a nossa escada e aí juntando o aprendizado sobre direitos humanos, o nosso com o que você já tem. Certamente vai ajudar a transformar a sua vida e sua atuação, tanto em âmbito individual quanto em âmbito coletivo, uma vez que você precisa ficar atento para não perder possibilidades e que possam porventura ser enriquecedoras para a sua vida. Eu sou Clóvis Renato, professor e advogado que desde o mestrado e doutorado em Direito lá na Universidade Federal do Ceará, eu venho aprofundando a questão da efetividade dos direitos humanos em suas várias dimensões, com ações teóricas e práticas, tudo para crescermos juntos. Esse é um momento importante e algo que me instigou muito mais após ter participado como assessor técnico nas últimas conferências da Organização Internacional do Trabalho, lá na Suíça, lá no Palácio das Nações, da Organização das Nações Unidas, e no escritório geral da OIT, lá em Genebra. Muito importante essa atuação e ver todo o movimento. E eu convido você para ver os vídeos e entender mais no nosso canal Clóvis Renato Direitos Humanos e Clóvis Direitos no Instagram. O material é único, com fontes imparciais e oficiais que tem a ver com a nossa realidade cotidiana, em especial pelo fato de trabalharmos e conhecermos os famosos ossos do ofício. Eu antecipo que, se você quiser aprender um pouco mais, visite a minha página clovisrenato.com.br e receba grátis também um curso sobre proteção internacional dos direitos sociais e deixe o seu contato para ser informado dos cursos que eu vou lançando no correr do ano. Geralmente eu lanço por apenas uma semana para um número limitado de pessoas para que eu possa dar mais atenção a cada um e a gente possa realmente crescer junto. Se inscreva, participe de minhas redes sociais e fique informado. Veja lá, Clóvis Direitos, Clóvis Renato Direitos Humanos, e aí tem Instagram, Facebook e YouTube. Eu estou imensamente feliz com os novos participantes na última semana, tanto no curso quanto nas redes sociais e os novos envolvimentos nas publicações diárias. É uma gratidão que eu tenho a você que mantém essa chama acesa. Aos que pensam diferente, tudo bem. Eu espero que possamos crescer juntos e sermos cada vez mais fortes. Acho que realmente juntos nós vamos conseguir o que jamais conseguiríamos sozinhos. Vamos então aí ao procedimento ante ao Comitê de Liberdade Sindical e os interlocutores sociais, a função da OIT em matéria de liberdade sindical. Esse procedimento, eu vou trazendo aqui uma tradução livre, porque os textos estão em inglês, espanhol e francês, e
nós estamos nessa versão 2018 e vamos trazer aqui para você. Por exemplo, dentro do primeiro verbete, ele já diz que a função da Organização Internacional do Trabalho em matéria de liberdade sindical e de proteção à pessoa, ele consiste em contribuir à aplicação efetiva dos princípios gerais e da liberdade sindical, que constitui uma das garantias primordiais para a paz e a justiça social. E ao cumprir a sua responsabilidade a respeito dessas questões, a OIT ela não deve, diz a recopilação, vacilar em discutir a nível internacional casos cuja índole seja tal que afetem substancialmente o desenvolvimento e os fins e objetivos da OIT, segundo se expõe tanto na Constituição da OIT quanto na Declaração da Filadélfia e nos diferentes convênios ou convenções relativos à liberdade sindical. E é por isso que você vai vendo que cada verbete, a gente está começando do verbete 1, esse é o primeiro verbete da recopilação, a gente está fazendo essa tradução livre para você ver quando foi provocada a OIT e foi questionado sobre a atuação do comitê. E o comitê saiu com uma decisão e com esse verbete dizendo sobre a sua competência. No verbete 2, por exemplo, ele diz que em virtude da Constituição, a OIT ela tem criado em especial para melhorar as condições de trabalho e promover a liberdade sindical no interior dos diferentes países. E daí é que resulta que as matérias tratadas pela organização a respeito da liberdade sindical não correspondem a um domínio reservado dos estados e que a ação que a OIT empreende a esse fim, ela não pode ser considerada como uma intervenção nos assuntos internos dos estados. Isso uma vez que entra dentro do marco do mandato da própria OIT, que tem recebido dos seus membros, né, exatamente com vistas a alcançar os objetivos que estejam assinalados ligados à liberdade sindical. Então são 190 convenções internacionais do trabalho na Organização Internacional do Trabalho e muitos estados, quando houve denúncias, foram dizer que ela estaria entrando em assuntos internos. Ela está dizendo que não é, porque faz parte exatamente do cumprimento de tratados que os estados, porventura, tenham firmado. No outro caso, no 3, diz que o comitê ele recorda que o objetivo de todo procedimento instaurado junto à Organização Internacional do Trabalho, isso para o exame das denúncias relativas a violações da liberdade sindical e de trabalhadores e de empregadores, é promover e assegurar o respeito dos direitos sindicais, tanto de direito como de fato. E aí ela reafirma o papel dela, você vai vendo que é uma jurisprudência, quer dizer, alguém denunciou, o comitê avaliou e julgou dizendo exatamente que ele tem que adentrar nessas questões, analisar questões de fato e de direito, logicamente, porque os estados são parte dos tratados e são estados membros da OIT. Em outro caso, no 4, diz que a existência do comitê ela se deriva da obrigação de respeitar os princípios fundamentais que são definidos na Constituição e da preocupação dos mandantes aí da OIT para contribuir com a aplicação efetiva dos princípios relativos à liberdade sindical. Então, existia um comitê de liberdade sindical junto à Conferência Internacional do Trabalho, à Organização Internacional do Trabalho, para tratar especificamente essas questões. É o coração das questões da OIT, já que ela se ergue sobre o tripartismo, né? Representação dos trabalhadores, dos empregadores e dos governos. Já no verbete 5, ele já dispõe que o propósito geral do procedimento especial do Comitê de Liberdade Sindical, ele não é criticar ou castigar ninguém, mas é estabelecer um diálogo tripartite, construtivo, a fim de promover o respeito dos direitos sindicais, tanto de fato quanto de direito. Veja, caso o Estado se feche, caso ele esteja sendo negligente, caso cheguem essas denúncias ao comitê, ele vai tentar restabelecer o diálogo tripartite, que de regra às vezes não acontece, né? A regra era para acontecer, mas a depender de quem esteja no governo, e aí é importante consultar um órgão como o comitê. Em outro caso, diz que desde a criação dele, em 1951, o comitê ele tem tido a competência para examinar queixas sobre denúncias de violações da liberdade sindical, independentemente de que o país interessado tenha ratificado ou não as convenções da OIT. Por quê? Porque são 193 países
na Organização das Nações Unidas, que a OIT é uma agência, 187 estados aí na OIT. Mas ele diz que participar desse conjunto, e mesmo que ele não esteja assinando os convênios, se ele é Estado membro desses órgãos, ele tem que cumprir, se esforçar para firmar os tratados. Em outro caso, diz que as queixas diante do comitê, elas podem ser apresentadas com independência de que o país que se trate, ele tenha ou não ratificado as convenções sobre liberdade sindical. No caso aí, por exemplo, as centrais, a principal é a Convenção 87, mas tem a Convenção 98 sobre negociação coletiva, e eles vão exatamente dizer que o Estado, quando ele participa da Organização Internacional do Trabalho, por mais que ele não tenha firmado todas as convenções ou nenhuma, ele está exatamente lá para começar a trabalhar para ratificar, né? Em outro caso, diz que o procedimento aí do comitê, ele pode ser colocado em marcha em relação com estados que não tenham ratificado uma ou nenhuma das convenções, aí no caso da 87 e da 98, como eu falei há pouco. Então, o Estado está lá, ele é parte do tratado, então logicamente que ele se obriga. Ele não é parte do Tratado Internacional sobre Liberdade Sindical, mas ele é Estado membro da OIT ou das Nações Unidas, mas principalmente aí ele vai ter que responder perante o comitê. Diz aí no verbete 9 que o mandato do comitê ele consiste em determinar se uma situação concreta, desde o ponto de vista legislativo ou da prática, ela se ajusta aos princípios de liberdade sindical e de negociação coletiva que são derivados das convenções sobre essas matérias. Veja um caso interessante, o Brasil, ele é signatário da Convenção 98 da OIT, que trata sobre negociação coletiva, mas tramita no Congresso desde 1949 a questão da ratificação da Convenção 87, e ainda assim ele responde perante o comitê. No verbete 10 diz que ela recorda que as questões de representação de uma organização junto da Conferência Internacional do Trabalho, que acontece anualmente, elas corresponderiam à competência da Comissão de Verificação de Poderes da Conferência, e o Comitê de Liberdade Sindical ele poderá passar a examinar o caso sobre a base aí do parágrafo 6º do artigo 26 do Regulamento da Conferência Internacional do Trabalho e cumprir com o seu mandato de analisar os aspectos relacionados com a liberdade sindical que estejam, por exemplo, ligados à Comissão de Verificação de Poderes. Veja, ele estende uma parte de uma comissão respectiva dentro da Conferência Internacional do Trabalho, como eu disse, que acontece anualmente. Em 2009, aliás, 2019, foi o 100º ano da OIT, né? E nós tivemos aí a conferência. Em 2020 não teve por causa da pandemia. Veja que diz também que as queixas podem ser interpostas não só em relação com atos do governo, mas também com relação a atos de qualquer autoridade pública ou particular no que concerne aí ao exercício dos direitos sindicais. Ou seja, não necessariamente precisa ser o Estado parte na pessoa do Estado, por exemplo, a República Federativa do Brasil, mas pode ser alguma autoridade, seja pública ou alguém privado que tenha tantos poderes e desrespeito e o Estado porventura não tenha feito nada. No verbete 12, por exemplo, fala que o recurso às instâncias judiciais internas, e independentemente do resultado que tenha desse recurso, ele constitui um elemento que certamente deve ser tomado em consideração e que o governo ele pode fazer valer. Mas o comitê sempre ele tem estimado que, dado o caráter de suas responsabilidades, a sua competência para examinar as denúncias, ele não está subordinado ao esgotamento dos procedimentos nacionais de recurso. Às vezes, como a gente vê, né, o Estado, a pessoa entra com ações, o Estado às vezes está começando uma fiscalização, mas se prova que, junto a elementos da denúncia, que o Estado está sendo, por exemplo, negligente, desidioso. Então é muito comum hoje na jurisprudência, inclusive, da CIG, do TPI e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. Dispõe aí no 13 que o mandato do comitê ele não está relacionado com a declaração da OIT de 1998, a que prevê as suas próprias normas de segmento, mas que também se deriva diretamente dos objetivos e propósitos estabelecidos na Constituição da OIT. Ou seja, chega alguém, chega uma denúncia, aí o Estado diz, mas eu não sou signatário, que deve ter acontecido, né? Dessa daí de 98, mas você é signatário aqui porque você é
ligado à OIT. Sendo ligado, você tem que se submeter à Constituição, e o comitê cumpre a Constituição, ou faz cumprir a Constituição da OIT. Diz também que a competência do comitê determinar para ele os elementos probatórios facilitados aos efeitos que resultam suficientes e até que ponto são, né? Essa apreciação se reflete aí ao fundo dos casos e não pode fundamentar uma decisão de inadmissibilidade a trâmite de recurso. Então, ela diz que pode avaliar a fundo os casos que porventura lhe sejam apresentados. Ela não precisa e nem deve ser superficial, ela pode ir e deve ir o mais fundo possível para tentar realmente fazer cumprir a Constituição e as convenções da OIT. No 15 diz que essa chegada de provas e o apoio de denúncias nem sempre é fácil e nem possível de todo tipo das denúncias, mas o que é decisivo é a valoração das provas apresentadas, que se realiza quando o comitê examina o caso. E a existência de um interesse direto a nível de admissibilidade, ela vem acreditada em todo caso quando as organizações que estão querelando aí, elas têm alguma marca de descumprimento das normas legais em matéria de liberdade sindical. É importante que ele diz que exatamente você está vendo que toda a jurisprudência do comitê é no sentido de dar efetividade, de tocar o processo e não arquivar, é de colocar em trâmite os processos. E vem exatamente condizendo com a jurisprudência das cortes internacionais na atualidade. Diz que nem sempre, claro que examina aí um caso, o comitê tem em conta a situação do país e ele procura realmente fatores como a história das relações de trabalho e a administração pública, essa questão social, o contexto econômico, os princípios de liberdade sindical que se aplicam indistintamente e são distintivos dos países. Quer dizer, ela avalia, mas ela vai exatamente puxar para a realidade dentro do que está na convenção e da OIT, na questão das convenções, da Constituição da OIT e de toda essa estruturação de direitos fundamentais e dentro das Nações Unidas. Então ela considera o Estado, mas não fica só nisso. A competência, por exemplo, do Comitê de Liberdade Sindical, talvez você esteja se perguntando, o que você vai levar para lá? Diz no 17 que quando leis nacionais, inclusive aquelas interpretadas por tribunais superiores, elas porventura vulneram os princípios da liberdade sindical, o comitê sempre tem estimado que correspondia ou corresponderia ao seu mandato examinar essas leis, assinalar orientações e oferecer assistência técnica da OIT para harmonizar essas leis com os princípios da liberdade sindical que são definidos na Constituição da OIT e nas convenções aplicáveis. Veja que não só nós temos, tratando sobre liberdade sindical, essas convenções da OIT e a Constituição da OIT. Nós temos vários tratados das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, que o Brasil, por exemplo, faz parte, como a carta aqui da OEA, dos Estados Americanos, a Constituição. Diz também que o comitê ele tem solicitado em numerosas ocasiões que se modifique a legislação do país de que se trate, por exemplo, as medidas concretas que têm de ser adotadas para aplicar ditas recomendações e o procedimento interno que tem de se aplicar com respeito a deixar claramente essa questão do governo interessado, a discricionariedade dele. Mas ela faz as recomendações e, logicamente, que se ele não cumprir, vem para o Comitê de Aplicação de Normas, depois segue para a própria Assembleia Geral da ONU para discutir essa questão de aplicação de normas internacionais. Outro ponto importante diz que o comitê ele tem estimado que quando lhe são submetidas denúncias precisas e detalhadas relativas a um projeto de lei e as circunstâncias mesmos desse projeto que se refiram a um texto sem força legal, não é motivo suficiente para que ele não se pronuncie sobre as denúncias apresentadas. O comitê ele tem considerado que em tais casos é conveniente que o governo e as organizações querelantes conheçam a opinião do comitê sobre um projeto de lei antes de sua adoção, dado que o governo, que conta com a iniciativa da matéria, ele pode introduzir eventuais modificações. Para você entender,
Está dizendo que, por exemplo, pode chegar uma denúncia junto ao comitê de um projeto de lei que fere convenções ligadas à liberdade sindical. E o país deve ter se defendido, o Estado, dizendo que não poderia ele alegar, julgar isso porque era um mero projeto. Ele está dizendo que mesmo sendo projeto ele pode se manifestar. Também diz que o comitê não tem competência para interpretar o alcance das normas legais nacionais, que corresponde às autoridades competentes nacionais e, em último lugar, em último plano, às autoridades jurisdicionais. Ou seja, ele pode se manifestar, como a gente viu no verbete anterior, acerca de projetos de lei, mas com relação à interpretação de lei é as autoridades locais, né, nacionais que cabem. Aí depois da interpretação feita, sim, aí vamos ver lá junto ao comitê o que é que isso aí deu a nível de descumprimento. Diz também que quando denunciarem especificamente essa questão sobre o Judiciário Nacional, incluindo o STF, a qual tenha se pronunciado sobre uma decisão definitiva, o comitê ele diz que vai adotar uma posição enquanto a saber se a interpretação da legislação nacional, ela feita pelos tribunais, ela se baseia nas circunstâncias particulares ou se realmente ela está atingindo em abstrato, de forma genérica e afetando as normas da OIT. Vejam, ela não se manifesta por uma mera interpretação, mas quando for uma decisão definitiva, ela vai olhar se não são fatos particulares, mas sim abstrato, aí ele se manifesta. Diz que o marco do mandato do comitê, ele corresponde exatamente a examinar que medida pode ter afetado o exercício dos direitos sindicais e os casos de alegações de atentados contra as liberdades civis. Vejam, ele vai dizendo a cada momento qual é a competência, o que não é competência. Ele vai vendo o que da decisão, porventura atacou. Essa decisão, nesse caso, já que é só interpretação, já chegou a uma última instância, tudo isso você vai ter que colocar na sua petição para apresentar isso ao comitê. No verbete 23, diz que no que corresponde ao comitê, para pronunciar-se sobre questões relativas à ocupação ou administração dos territórios, incumbe ao governo do país ocupante respeitar, em sua qualidade de membro da OIT, os princípios contidos na Constituição da OIT em matéria de liberdade sindical, o respeito aos territórios ocupados e os que não se aplicam à sua legislação nacional, e nos casos que tem respeito à OIT, que ela tem dito exatamente que membro nenhum, nessa questão ligada à obrigação de ratificação, ele não tem obrigação de ratificação, mas ele tem que se comprometer que vai chegar a esse nível, né, de começar procedimentos internos para a ratificação. Então, o que ela está dizendo aí basicamente é que se tem um território do Estado, né, o Estado é responsável por ele, e se ele nesse território, por exemplo, não ratifica, ele não é obrigado a ratificar, mas ele é obrigado a começar os procedimentos com vistas à ratificação. Diz que o comitê ele não é competente para tratar denúncias de natureza puramente política, uma vez que corresponde a ele examinar as disposições da natureza política adotadas por um governo, na medida em que elas podem ter repercussões sobre o exercício dos direitos sindicais. Ou seja, é uma espécie de pertinência temática. Se chegar uma denúncia meramente política, ele não pode atuar. Mas se a ação decorrente da posição política estiver atacando diretamente liberdades sindicais, aí o comitê seria competente para analisar e julgar esses casos. Diz no 25 que os casos de ameaças de morte a sindicalistas e de roubo a organizações sindicais ou a sindicalistas, eles formam parte das matérias que o comitê tem plena competência, ou seja, estão ameaçando sindicalistas, roubando, destruindo, dilapidando o patrimônio das entidades sindicais. Isso é matéria que pode ser denunciada e o comitê se dá por competente, é o que diz o verbete 25. Já no verbete 26, diz que as questões de representação de uma organização junto à Conferência Internacional do Trabalho e a conformação de delegações à conferência, ela corresponde à competência da Comissão de Verificação de Poderes da Conferência. Ou seja,
Se você acha que o quantitativo de pessoas da determinada bancada, seja trabalhadores, seja de governo, seja de empregadores, está menor, está maior, então ela diz, isso aqui não é competência do Comitê de Liberdade Sindical, isso é competência desse outro Comitê de Verificação de Poderes. Importante aí o 27 diz que o comitê ele tem competência para examinar denúncias sobre obstáculos ao exercício efetivo dos direitos de organização e negociação coletiva dos trabalhadores que sejam porventura subcontratados do setor, por exemplo, de metal. Para você entender o verbete, né? Porque chegou uma denúncia específica sobre a representação do setor ligado à parte de metal, metalurgia, e disseram que ele não era competente. Ele está dizendo que essas questões específicas, e desse caso ele é competente sim. Aí você pode usar para outras áreas. No 28 diz que as questões relativas à legislação tributária geral, elas não são de competência do Comitê de Liberdade Sindical, a menos que digam essa legislação ela seja utilizada na prática para interferir nas atividades sindicais. É importante, por exemplo, aqui no Brasil, se refletir, né, porque a contribuição sindical, em regra, ela está no Código Tributário Nacional e é tributo. Então, autorizações ou mover isso, mexer, pode ser algo que seja da competência do Comitê de Liberdade Sindical. Diz também que não corresponde ao comitê se pronunciar sobre as questões relativas à reforma agrária, salvo na medida em que as medidas de aplicação elas impliquem uma discriminação contra dirigentes, né, dirigentes de empregadores, ou se refiram a empresas que empregam a trabalhadores e que, por exemplo, aleguem violações às convenções número 87 e 98, ou seja, não tem nada a ver o comitê com reforma agrária, salvo se os problemas relacionados à reforma agrária eles estiverem envolvendo descumprimento da Convenção 87 ou da 98. Diz também que o comitê não tem competência em matéria de legislação sobre seguridade social. Veja, essa questão de seguridade social ele não tem competência porque exatamente não é a matéria de previdência, de saúde, seguridade social em si, né? Não seria específico de liberdade sindical. De novo, a não ser que envolva liberdade sindical, não seria competência do comitê. Diz também que a adoção de um regime legal de pressões que não recai de maneira geral no âmbito da competência do comitê. Contudo, esse pode examinar em que medida, ao adotar esse regime de pressão, eles têm desrespeitado os princípios de liberdade sindical. Ou seja, se há um estado repressivo, a nível de pressões, questões políticas abertas, o comitê não tem ingerência sobre isso. Mas se houver a denúncia fazendo um nexo de causalidade específico, por exemplo, com as convenções 87 e 98, aí ele diz que tem. Diz que as denúncias relativas ao caráter regressivo e inconstitucional de uma reforma legislativa, relativa ao Instituto de Seguridade Social e às irregularidades no processo legislativo, elas vão mais além do mandato do comitê. De novo, né? Questão de seguridade social, previdência, não são matérias de competência do Comitê de Liberdade Sindical. De novo, tem que estar específico com relação às matérias de liberdade sindical. Já no 33 diz que o comitê não tem competência para examinar as alegações de despedida, a menos que impliquem uma discriminação antissindical. Ou seja, despedida em massa, geral, não é matéria do Comitê de Liberdade Sindical. É matéria de outros órgãos da OIT, mas do Comitê de Liberdade Sindical não. Salvo se envolver essa questão e for atrelada, tiver um nexo com a liberdade sindical, mais especificamente as convenções 87 e 98. Isso também que não corresponde ao mandato do Comitê de Liberdade Sindical determinar as medidas legislativas e regulamentares que deve adotar o governo para estabelecer as condições mínimas de emprego e contratação de um setor determinado. Ou seja, essas questões de trabalho específicos estão na pauta do governo interno e talvez você pode até encontrar em outras convenções, na Comissão de Aplicação de Normas da OIT, em geral, mas não no Comitê de Liberdade Sindical. Diz no verbete 35
que o comitê ele não tem também mandato para se pronunciar, nem se pronunciará sobre o mérito do recurso a contratos de duração determinada ou indeterminada, ou seja, a mera discussão sobre contratos por tempo indeterminado ou por tempo determinado não é pauta para o Comitê de Liberdade Sindical. De novo, não está dizendo que não é pauta para a OIT, está dizendo que não é pauta para o Comitê de Liberdade Sindical, como é o nosso tema hoje aqui do vídeo. Diz no 36 que o comitê ele deseja exatamente assinalar que a sua competência se circunscreve à verificação de que a legislação e a prática nacionais respeitam o exercício dos direitos sindicais consagrados nas convenções em matéria de liberdade sindical e não inclui o exame do regime e a duração dos contratos de trabalho ou do nível das condições de trabalho, pelo que só pode se ocupar de problemas, por exemplo, que tenham a ver com um ângulo muito restrito, que é a incidência da prática desses contratos de curta duração que se repitam indefinidamente e o exercício dos direitos sindicais. Ou seja, só para você ficar atento que várias denúncias chegaram, o comitê julgou e está aí, foram saindo os verbetes. E ele está bem restrito, quer dizer, tem muitos países com muitos problemas de condutas antissindicais, e aí o comitê é um dos espaços importantes, mas outras matérias pode ser dentro de outros órgãos da OIT, mas não o comitê. Ele lembra que a sua competência, ela se refere a casos de violações de liberdade sindical, e não a casos de abuso em matéria de intermediação laboral ou de utilização abusiva de contratos temporários, uma vez que afetem, por mais que afetem a muitos trabalhadores, assim como só corresponde a ela pronunciar-se sobre as denúncias apresentadas pelo sindicato querelante aí que estabeleçam conexão entre esses casos e a afiliação de atividades sindicais dos afetados. Então, por exemplo, se tiver a ver essa questão de repetição reiterada desses tipos de contratos, ela não pode entrar nos contratos. Mas se estiver sendo feito, por exemplo, porque a pessoa é ligada ao sindicato, então é uma forma de perseguição. Então, aí é denúncia para o comitê. No 38, ele fala que em um caso que, por exemplo, trate sobre acusações de malversação de fundos, o comitê estimou que não corresponde a ele desenvolver essas responsabilidades de saber, por exemplo, não incumbe a ele, mas incumbe às autoridades judiciais e que ele tomaria nota das decisões das mesmas, né? Ou seja, o comitê, se você chegar que estão malversando patrimônio de entidades sindicais, o comitê está dizendo, bom, isso aí de regra tem que ser visto pelas autoridades locais, não afeta especificamente a competência do comitê com relação à liberdade sindical como um todo. Também fala no 39 que o comitê recorda que ele não tem competência para examinar alegações relacionadas com o direito a essa questão de vida, de vivenda, de desenvolvimento de atividades, né? Isso aí também, se não tem relação com a liberdade sindical, de novo, não é competência do Comitê de Liberdade Sindical. Importante, aí já nessas competências, diz que o comitê ele não está em condições de opinar sobre o direito legal de residir no país, nem tampouco entra no direito do mandato do comitê examinar a política de imigração de um país que não guarde relação com a liberdade sindical. Então, tá vendo? As denúncias foram feitas e os estados foram se manifestando e o comitê foi decidindo e saiu esse verbete. Por exemplo, questões de imigração em sentido estrito não são competência do Comitê de Liberdade Sindical, não é? Mas, a não ser que isso tenha ligação com a liberdade sindical. Diz que em um caso em que o querelante afirmava que a despeito aí da questão de despedida dos trabalhadores era justificada, sem alegar especificamente que a despedida obedecer a motivos de discriminação antissindical ou a de qualquer outra violação do princípio da liberdade sindical, o comitê considerou que essa denúncia não requeria um exame mais detido, mais detalhado do comitê. Então é relevante você ir observando cada decisão, né, do comitê, porque você às vezes está com o caso e fica pensando, vou denunciar na OIT, ou vou denunciar no comitê, ou em outro órgão. Então é bom que tenha consistência, né?
Diz que o comitê recorda que só corresponde a ele pronunciar-se sobre denúncias de programas e processos de reestruturação ou de racionalização econômica que impliquem estes aí em reduções de pessoal ou transferências de empresas ou serviços do setor público ao setor privado, na medida em que tenham dado lugar a atos de discriminação ou de ingerência antissindicais. Ou seja, o país starta uma política de privatizações. Ele está dizendo, olha, política de privatizações ou estatizações não é competência do Comitê de Liberdade Sindical. Mas se tiver a ver com exatamente no manejo, remanejamento de trabalhadores com perseguições, aí é competência do comitê. Diz que a questão das competências dos tribunais é um assunto que demanda aí de legislação nacional. Diz que a única função do comitê consiste em assegurar-se de que as decisões adotadas sejam conforme os princípios da liberdade sindical. Ou seja, você tem uma justiça do trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, aí vai tirar a competência. Isso aqui pode ser até competência da OIT, mas do Comitê de Liberdade Sindical, isso é matéria de legislação nacional interna e não matéria de competência do Comitê de Liberdade Sindical. Então hoje, agradecendo aí a atenção, nós aí estamos tentando fazer uma meta para a gente conseguir refletir junto, quem sabe todos os verbetes das 368 páginas da recopilação de decisões do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, para a gente entender todo o universo de competências e decisões e precedentes que já foram tomadas e que podem ajudar nas nossas petições, nos nossos encaminhamentos, nas nossas denúncias, nos nossos pronunciamentos. Então, assim que a gente for podendo, a gente vai levando ponto a ponto, fazendo essa tradução, fazendo essas breves reflexões e tentando realmente sermos melhores a cada dia, aprimorando nosso raciocínio. O melhor aqui, para quem tem esse ânimo de acompanhar essas questões, esses vídeos, é se encher de ideias que podem dar possibilidades para a atuação prática dos líderes, possibilidades para a atuação técnica dos juristas, possibilidades, por exemplo, para a avaliação em questões, seja nas provas objetivas dos concursos, provas subjetivas, provas de petição, provas orais. Quer dizer, é importantíssimo ter um conhecimento mais aprofundado. E a nossa teoria aqui, se alinhando à prática, eu acho que a gente vai muito bem. Então, por hoje, agradeço a sua atenção, obrigado, continue participando, se inscreva, participe, obrigado, até a próxima.